neste momento, hoje, em um padrão aventura, vídeo de aventura. Nunca mais a gente tinha feito, né? Hoje nós vamos aqui em terras estrangeiras. Maria, quando é que a gente tá indo, hein? Será para os Estados Unidos ou para a Europa? Deve ser, deve ser. É não, minha gente. Pelo deserto do Atacama. É não, minha gente. Nós estamos aqui na divisa da Paraíba com Pernambuco. E aí para o pessoal do grupo Genealogia Parabucana. Isso. Aqui, ó, nós estamos na divisa, neste momento aqui, ó. Paraíba com Pernambuco. A divisa de Monteiro com Iguaraci. Isso. Neste momento agora, nós vamos começar a subir aqui uma ladeira muito grande, chamada a Ladeira do Caruá, que é onde... A ladeira Olho d'Água Caruá, que é onde faz a divisa, né? Da Paraíba com Pernambuco, aqui, ó. Vamos começar agora. E quando a gente terminar de subir a ladeira, né? Já é Pernambuco. Já é da ladeira, né? Pra cá, a ladeira aqui é Paraíba, ó. Estamos subindo aqui. É uma subida bem íngreme, viu? E o nosso objetivo é chegar em Varas. Em Varas, em Jabitacá, né? Hoje em dia é Jabitacá. Antigamente era Varas. Antigamente era Varas. Aqui, pessoal. Eu tenho vários antepassados meus que moravam aqui. E ainda hoje minha família, tem muita família minha aqui, Diego. E hoje eu estou feliz que eu vou conhecer um parente meu. Walter Rocha, né? É o futuro clérigo. É. Ô, Diego, mas tem gente... Passa marcha aí, passa marcha aí. Deu errado. Ô, Diego, mas tem nessa minha família é surtida, né? Essa tua família tem de tudo. Bem que cangaceiro. Seu Zé Rafael disse, você vai encontrar de tudo. Tinha cangaceiro, tinha agora padre tem muito também. E é uma família interessante, assim. E eu estou muito feliz porque a gente se encontrou na genealogia, né? Peraí, Clamila, peraí. Sim. Nesse momento, acabamos de entrar no estado do Pernambuco. Estamos em Pernambuco. Estamos em Pernambuco. Eita, cadê a polícia de fronteira? Diz Maria, cadê o posto fiscal? Ó a moto. Ave Maria, pensa que deu. Ô Diego, então assim, é um momento de felicidade pra mim, porque eu vou conhecer um primo, né? Isso. Que nós nos achamos na genealogia, né? Ele faz parte do nosso grupo de genealogia. E assim, a gente se encontrou e é incrível como a gente tem tantas coisas em comum. E a gente nem se conhece, minha gente. E a gente já se ama. Eu conheço ele, já vi ele duas vezes. Já viu, né? Ele já teve a sorte de conhecê-lo. E eu gostei tanto dele assim. Ele é muito gente boa. Ele é gente fina. Ele é gente boa do nosso agrado. Ele é meio doidinho, que nem eu. E que nem eu também. Ô Diego, mas assim, é interessante o quanto a genealogia une as pessoas, né? Isso. E é muito interessante. Então hoje nós vamos nesse vídeo, vamos fazer vários vídeos lá. Ele disse que vai levar a gente em vários lugares. Ele fez um roteiro lá. Menino. Ele fez um roteiro pra gente, para o nosso encontro, né? Nós criamos até um grupo de 3. É o grupo de 3. É o grupo de 3, Encontro, como é o nome do grupo? Encontro, eu me esqueci, mas é Encontro da Voltas, né? Porque lá nós temos anos antepassados na Fazenda Volta, né? É interessante essa história. Então fica aí. Tá bom, porque senão tu vai falar tudo e nunca chegar lá não tem mais o que falar. É verdade. Valeu. Para. Valeu, gente boa. Olá, gente boa. Clamilda, tu erraste a rua ali. Eu errei, foi? Por onde é que eu vou? Por aqui. Ô Diego. Oi. Estou feliz aqui, estou conhecendo meu primo Walter. Cara, eu fiquei admirada com a bila do zóio dele, olha. Olha aqui. Pense no zóio bonito. Clamilda disse, eita como ela é bonita. Eu digo, bonito não, apresentável. Meu Deus do céu. É bonito, viu, Diego? Tem uma bila do zóio azul. Eu era doida pra ter a bila do zóio azul também, não puxei ao inglês. Por aqui, né? Olha, Diego, nós vamos começar. Walter é o nosso guia turístico hoje aqui, explorando nas Varas, explorando as riquezas culturais das Varas, né, de tudo. A gente vai agora aonde? Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Valei-me meu Padrinho Cício do Juazeiro, minha Nossa Senhora das Dores. Ô Cláudio, qual é os santos perdidos mesmo? Quando a pessoa se encontra perdido. Pergunta aí o clérigo, por favor. Valei meu Padrinho Cício. Que danado é que nós estamos fazendo dentro desse matagal, Clamida? Em pleno Pajeú. Mas tu arruma cada uma pra nós. É hoje que nós desmontamos o bando dele.
Valeu, minha Nossa Senhora. Eu tô pra tudo agora. Eu tô pra tudo. Do jeito que eu tô aqui, se eu pegasse a Adolfo meia-noite. Olha, tu lembra que o homem disse que escutou um gemido pra aqui. Vê se o que é que tu faz se escutar. Eu passo merda na cara dele. Ah, pois é, 2. Eu passo merda na cara dele ligeiro. Comigo não tem boquinha não, viu? É. Eita, ela já tá aifando. Ô, Diego. Oi. Ô, Diego. Vocês são doidos. O que é que vocês são? Eu acho que nós somos assim, malucos por história. Nós tínhamos que criar isso aqui. De volta, né? Não tinha precisão de nós vir enfrentar Adolfo meia-noite aqui essa hora. Já é quase 4 horas da tarde. É mesmo. E se caiu o povo que era Adolfo meia-noite, porque tem gente que sabe não. Valendo, Clamildo, é o que eu tô vendo. O que é? Pega um pé de pau caído ali. Homem, para com palhaçada. Homem, para. Ô, Diego, fala aí com o povo que era Adolfo meia-noite. Não, é melhor você falar que você que era parenta dele. Não, então é melhor volta. Que volta tem mais. A pessoa já tá de perto de mim, não, né? Cadê? Olha. É bonito. Fala aí, Walter. Vão deixando aí na estrada, quando a gente voltar pega. Fala aí. Fala aí, quem era Não Adolfo erra, não. meia-noite. Fala pra eles aí. Adolfo Rosa Meia-Noite, Pa- é um cangaceiro famoso da Vira nossa pra cá, vira pra região. cá, vira pra cá. Sim, para aí 2 minutos. Fala. Adolfo Rosa Meia-Noite era um cangaceiro famoso da região do Jabuticá, em Gazeira. Ele, neto do inglês da volta, esteve nessas regiões aqui. Agora a gente está numa região de mata, ainda no território da Fazenda Volta, à procura das trincheiras, Onde ele se escondia. onde ele se escondia e brigava, lutava com armas, né, contra a polícia e contra os seus inimigos cangaceiros. Já matou muita gente aqui, viu? Então nós estamos chegando lá, Clemilda está desafiando ele, mas se eu Pega. tiver na tucaia, a gente acha. Clamildo, eu já tô aifando nessa descida. Mas viu? vamos abrir aspas para uma coisa, é familiar nosso, nós os 3 somos descendentes É, de- mas os cangaceiros não queriam saber disso, não. Às vezes eles estranhavam, até a própria família. Peraí, abrindo um parênteses, minha gente, olha como é bonita essas árvores aqui, ó. Isso aqui chama-se imburana de cheiro. Remédio, cumaru. Bora, Clamildo, bora. Menino, o que foi que vocês acharam aí mesmo? Telha. Telha? Então, Nós achamos um pedaço de telha, vestígio que aqui já houve morada de alguém. vestígio de civilização. É, um vestígio da civilização. Pode ter sido alguma coisa que Adolfo se escondeu. Mas vamos procurando. Clemildo, cuida da onça. Oxe, pode dar onde se encontrar com Clemilda. Ei, bota aquela meio do pai na frente, porque ela é mais gordinha, aí a onça tem mais... Ela já tá indo. se interte melhor. Aqui, meu filho, aqui. É, a casa de pedra. É isso aqui? Não? Não, eu tenho assim. Como era? Aqui era uma casa de pedra mesmo? Sim. Era, isso era Aqui. as trincheiras que eles faziam de pedra. Aqui Ah, as trincheiras, trincheiras É. são tipo casas que tem... Claro, que já tá caída, desmanchada É. agora, né? Sim. Mas onde Adolfo se escondia para lutar com os seus rivais. Ah, entendi. Deixa eu ir ali perto, né? Ah, entendi. Tá Aqui vendo? era... São buracos, ali deve ter um buraco no meio que tá tapado de folha. Olha, aqui tem telha, então significava que isso aqui era coberto. Sim. Devia ser para passar dias escondido, né? Com certeza. E como era de rocha, né? Minha gente. Ah, eu tô entendendo. Deixa eu entrar lá para ver como é que Parece um forno. fica. Cuidado de uma cobra surucucu aí. É mesmo. É mesmo. Aqui devia ter alguma cobertura. Tem telha ali, ó. Aqui dava pro cabo ficar muito bem abaixado, escondido. É, mas isso aqui era alto. É porque caiu. A gente vê que o monte de pedra, ele era todo arrumadinho. Viram que o sinal de telha lá em cima deu sinal para isso aqui? Foi. Porque veja o tanto Verdade. de telha que tem aqui. Tu já tinha vindo aqui, Walter? Não, nunca. Não. Nunca tinha subido aqui não. Tinha vontade, mas é a primeira vez. Entendi. Essa parte era coberta, tá vendo? Tá Uhum. vendo que era uma parte coberta e uma parte aberta. Essa era a coberta, tá vendo? Era como uma casa mesmo, né? Poderia ser para alimento, para alguma coisa, né? Para conservar. Chega, Clemilda, entra aqui no cangaço. Não, deixa ela ali, porque senão ela não sai mais nunca daí de dentro. É, vai que eu não sei por onde é a porta dessa casa. Por aí por cima. Além Ui. de cadê? Eu tenho com medo de cair mesmo, sabe, meu Deus? Peraí. Adolfo Meia-Noite, ele era neto do inglês da volta, né? O famoso Ricardo Brito. E em algum momento da vida dele, ele se apaixonou por uma prima. Não é assim, volta a história? Isso. Ele se apaixonou por uma prima, Ana Santina. Ana Santinha. Ana Santina de Jesus. Ana Santina de Jesus, muito bem. Vamos Chega, lá, volta pra cá, Chega, você volta conta a contar essa história. Vamos. Então, assim,
E eu não sei por qual motivo, os pais da prima não aceitavam, né, o casamento. Porque ela era pobre. Só por isso. O pai da menina disse que nunca que a filha dele casaria com um pobretão como Adolfo. Sendo tio dele. Isso que é uma coisa interessante, né? Aí, como foi essa desavença? Tu sabe assim? Aí o pai da moça proibiu o namoro? Não, eles queriam namorar. Ele foi pedir Hum. e o pai não deixou porque ele era um pobretão. E proibiu eles de se verem e tudo mais. Voltando para casa, o pai de Adolfo disse assim, que ele tinha que lavar a honra dele. Ele tinha sido desonrado. E aí ele combina com a menina de fugir, mas antes de fugir, o que é que acontece? Não sei. Teve um problema, porque o padre Quaresma, de Jabitacá, Sim, esse padre Quaresma. era o padre Quaresma responsável, tá na história. era o responsável pela segurança, né? Não era padre, era um padre, era um tipo um apelido dele, Era só um né? apelido de padre, Era um ele não era apelido, padre. Não era padre. Ele era o responsável pela segurança, Tipo né? um delegado. Um delegado, isso. Certo. Que a delegacia era em Gazeira, mas em Jabitacá tinha esse subdelegado, né? Que até sai o nome dele naqueles registros dos jornais antigos, na hemeroteca, né? Certo. E aí, o padre Quaresma, com o pai da menina, inventaram um crime para ele, para deixar ele preso. Inventaram um crime, que ele tinha feito tal coisa e tal coisa. Ele passou 15 dias preso na Engazeira, num tronco que ainda hoje existe na cadeia da Engazeira, uma cadeia velha. Sim, ele passou 15 dias amarrado nesse tronco. Mas por que ele passou lá? Porque o velho não queria que ele estivesse perto da menina, da filha dele. Quando descobriram, a família descobriu, foi buscar ele na Engazeira e realmente soltou, porque não tinha existido nada, era uma mentira. Certo. Então ele volta. E aí ele volta e o velho diz... Criaram uma fake news. Isso, contra uma Adolfo. fake news de hoje, né? Que estão criando até contra o Papa, imagina contra Adolfo, né? É verdade, é verdade. E aí o velho disse, não, você tem que lavar a sua honra, agora você tem que lavar. Ele foi, combinou. Como era o nome do pai de Adolfo mesmo? Do pai de Adolfo... Eita. Esquecendo, Agora sim. me fugiu. Segue pra frente. Mas vejam, quando ele voltou, ele combinou com a menina de fugir com ela, Ana Santina. Sei. E Ana Santina concordou. Era tanto amor, era um amor tão platônico, que ela concorda. Mas antes ele resolveu matar o velho. E ele degola o velho pai dela. O sogro. O sogro. Caraca, e ela? Ela ainda quê? quis ele. Claro, fugiu com ele. Era um amor eterno, era um amor platônico. Era E Adolfo era um bichão, pitelzinho, viu? Era uma coisa Lindo, profunda. lindo, lindo. O zóio azul, parecido com o zóio desse menino. E a toda a sua família, né? É a característica dos descendentes do inglês, né? É. Quase todos têm olho claro. E aí eles fogem e ficam nessa vida de... como é que eu posso dizer? Entre o amor e o crime. Né? Porque Gostei. Isso dá um filme. eram entre o amor considerados... e o crime. Ela sim. fugiu com ele nessa vida, ele ficou escondido por aqui, porque estamos numa trincheira. O que é uma trincheira? Era um local no mato onde ele ficava escondido e lutava contra as forças que vinham atrás dele. Isso era a polícia, né? Que eram os macacos naquele tempo, né? A polícia, os rivais, outros cangaceiros, que eles realmente não se batiam, né? Os grupos. E o grupo de Adolfo sempre era um grupo muito pequeno. Ele gostava de ter um grupo pequeno para ter controle. Ele nunca teve grupo grande. E mobilidade. Isso, e se mobilizava fácil pelas madrugadas. Por isso Adolfo Rosa meia-noite, porque ele era da noite. Do dia ele era um homem do campo. As características que muita gente conta, e inclusive tem nos livros, ele era um homem trabalhador do campo, agricultor e tudo mais. E na noite era Se manifestar. isso. Esse nome Rosa, de onde vem esse nome Rosa? Tu sabe? Porque Não. só ele dos filhos tinha esse nome, né? O nome Rosa eu já li sobre, mas agora realmente eu não me lembro do E Rosa. ele matou o pai do Quaresma? E aí ele matou o padre Quaresma. Foi. Pelo buraco da fechadura daquela casa que tem em Jabitacá, a Casa de Pedra, que pertenceu ao Barbosa, pelo buraco da fechadura, que era aquelas chaves antigas, ele atirou no padre Quaresma e matou. Aí o povo, nossa, matou o padre. Não era um padre, era um subdelegado, que fez isso junto com o pai da menina, fez essa armação, essa trama, essa fake news, como nomeou Clemilda, para manter ele na cadeia por esses dias. E aí começou a vida de aventuras de Adolfo, né? Fugiu para cá, fugiu para colar, fez muita coisa. Por exemplo, ele tem uns casos muito interessantes de Adolfo. Pode contar. Teve um caso que ele encontrou na Barra. Onde era a Barra? Era Afogados da Engazeira, que era chamado Barra, né? Por aquela região ali. E ele encontrou um negro, chamava um negro cativo, né? Naquele tempo chamava negro cativo, com uma certa quantia em dinheiro do dono dele. E eles encontraram ele na madrugada. Ia para certo lugar com certa quantia. E aí o bando queria tomar o dinheiro dele, porque o bando já queria a coisa fácil. E ele era um homem muito respeitador.
por mais que fosse cangaceiro, ele tinha a sua honra Ele e tinha um senso de respeitava justiça. um senso de justiça. É. E ele disse assim, não, nós não vamos pegar o dinheiro dele. E o bando até um pouco se revoltou, mas ele disse, não, nós não vamos pegar o dinheiro. Agora diga a seu senhor que nós vamos buscar esse dinheiro. Aí ele disse, aí ele combinou com o bando. Porque talvez o dono do escravo não ia acreditar que ele porque que o escravo tinha sido roubado. podia ser morto, podia ir pro tronco. Por quê? É, Porque ele ia dizer, não, gastou meu dinheiro ou deu a qualquer tá um. com essa historinha. Terminou que ajustaram as ideias, que ele fosse para casa e não dissesse nada. Que os cangaceiros iam buscar o dinheiro, e assim foram. Houve um outro caso, que assim, não sei inteiro o caso, né? Mas ele teve em disputa com alguém aí também para aqueles lados ali, porque essa região era dominada por eles, né? Certo. Teve uma disputa e num bar, numa bodega, né, como chamava. E aí, nessa briga que ele teve com essa pessoa, a pessoa fugiu e se escondeu na casa de alguém. E essa pessoa que acolheu ele, Adolfo bateu na porta dele, gritou no terreiro, disse, fulano tá aí? Não, tá, mas manda ele sair. Ele disse, não, ele tá na minha casa, eu mando ele sair se eu quiser. Não, vou tirar ele daqui, não sei o que, não sei o que. E Adolfo desafiou ele, disse, então bora nós. Pega aí sua arma e vamos fazer tipo um faroeste, né? Vamos fazer um duelo, vamos nos matar. E aí o dono da casa, muito corajoso, muito valente, conhecendo Adolfo quem era, pegou a arma e saiu pro terreiro. Ele disse, você é um homem de honra, nas suas terras eu não piso mais nunca. Rapaz, o cabo foi arrochado também. Pois é. Mas foi pela garra que ele tinha. Ele gostava de gente assim, de garra. Não de gente fraca como o padre Quaresma, entende? Certo, Ele gostava de gente de garra. E aí ele saiu das terras dele e disse que ele fez muito bem. Tu ouviste falar algumas pessoas que pertenciam ao bando de Adolfo? Tu sabe alguns nomes assim? Irmãos e tios. Sim, Irmãos e porque tios. teve um irmão dele que morreu nessa vida também. Sim, né? morreu nessa vida. Tinha Se eu não me engano era Manuel. Tinha o Manuel. E tinha outro que era o... Como é que era o nome? Juvino, né? Juvino alguma coisa, Juvino Vidal, alguma coisa assim. São vários nomes, mas era um bando pequeno, não era um bando assim que se expressasse por muita coisa. Por exemplo, Jabitacá, eles nunca saquearam Jabitacá. Certo. Nunca passou cangaceiro para saquear Jabitacá. Entende? As varas, nunca passou. Sempre foi um lugar de muita paz. Diferente da Engazeira. Por exemplo, voltamos ao assunto de Francisco Miguel. E Francisco Miguel pagava muito bem a eles, porque Engazeira está aqui próximo, porque 15 quilômetros daqui, de onde estamos, né, mais ou menos. Então Francisco Miguel pagava por certas coisas. Certo. E uma delas foi, ele encomendou derrubar a igreja da Engazeira. Francisco Miguel. Francisco Miguel, por conta da briga com o padre. Sim. Ele encomendou saquear Afogados, só que não deu tempo, Francisco Miguel morreu antes. Ele encomendou, e na verdade ele ajudou, deu surra em todo morador da Engazeira e botou para fora, que a vila ficou deserta. Por isso que Engazeira decaiu tanto, e hoje ainda é do tamanho que é. Perdeu agora o título do menor município de Pernambuco e passou para o segundo lugar. Até isso perdeu. Perdeu o título do menor, agora ficou em segundo do menor município de Pernambuco. Sim. E é um mais antigo, um dos mais antigos. É um dos né? mais antigos. Depois de Flores, é o mais antigo da nossa região. Originou várias e várias cidades da nossa região. Você vê como tinha a ligação dos coronéis importantes com os cangaceiros. Né? Eles utilizavam os cangaceiros para realizar as suas loucuras, as suas maldades. Né? E esse Francisco Miguel, ele derrubou a igreja da Engazeira? Olha, eu não sei se chegou a derrubar, mas eu sei que a frente da igreja caiu. Não sei se foi eles ou se foi o tempo. Sim, você disse que tinha uns Godê também, né? Que fazia parte do bando, né? Mas os Godê eram no bando de Antônio Silvino. Ah, já de Antônio Silvino, né? Antônio Silvino, que nasceu na colônia, né? Foi um cangaceiro famoso também. Eram os Godê de Guaraci. Inclusive tem descendente deles, uma grande amiga Maria. Maria Godê, que é descendente direta deles. Ele teve filhos com a Santina? Com a Santina, sim. Eu tenho conhecimento claro de dois nomes. Ana América e Dina América. Os nomes. Essas foram as duas filhas que eles tiveram. Inclusive tem naquele grupo uma foto do esposo de uma delas, que tinha uma bodega, lembra que mandaram lá uma foto. Então assim, são nomes que a gente... Por quê? Ana América e Dina América. Será que ele tinha dentro de si esse sonho de liberdade da América? Tem uma coisa aí muito... bem sugestivo, né? E parece que teve outros filhos fora do casamento. Mas... Ele era bonito. Assim como Antônio Silvino também. Era outro cangaceiro bonito. Sim. E a moça devia enlouquecer por uns cangaceiros bonitão desse, né? Assim, você imagine, naquele tempo... Era uma rebeldia, né? Sim. Você vê a mulher dele aceitou ele matar o pai e mesmo assim ela fugiu com ele. Aí, então ele era um cara sedutor, com certeza. Entre a sedução e o medo, né? É isso também. Porque a gente, quem ficasse dentro de um bando de cangaceiros não ia ficar assim tão
À vontade. Entende? Né? Estão à vontade. É verdade. Vejam que a gente não sabe varas do tempo que tem, Jabitacá do tempo que tem de história. A gente nunca ouviu falar de cangaço em varas. A única coisa que Adolfo fez lá foi o assassinato do Padre Quaresma. Pela vingança, né? Por uma questão tu de sabe honra. alguma coisa Uma questão de do honra. Adolfo? Não, só essas histórias aí que vocês estão E falando. vocês aí do canal, sabe dizer alguma coisa de Adolfo Meia-Noite? Porque muita gente já fez vídeo sobre Adolfo Meia-Noite, mas para vir nas trincheiras de Adolfo eu ainda não vi, não. Já vi E a gente tá em uma das. Em uma E delas, tem né? várias espalhadas Tem por várias. aqui. Agora nós só não vamos entrar nas outras, minha gente, porque já é 4 e tanta da tarde. Quase 5 horas da tarde. E a partir de 5 horas começa a zaima. A zaima É. começa a circular. E nós estamos aqui no meio do mato, não sei nem como é que nós vamos sair daqui. Mas foi interessante a gente vir contar um pouco da história de Adolfo Meia-Noite aqui. Eu tô com a pedra na mão para garantir qualquer coisa, viu? E o rapaz, o nosso guia que trouxe ele aqui, que não gosta de aparecer, ele disse, olha, depois de uma certa hora começa a aparecer umas coisas aí. Até porque aqui, minha gente, já morreu muita gente. Foi um lugar de combate. De combate, É. né? Adolfo foi morto aonde, tu sabe? Teixeira, na Paraíba. É sepultado lá. Foi Teixeira. pego pela polícia por um... Tu sabe o ano? Não, o ano eu não saberia agora não. Sei. Nem tem internet no meio. Mas por volta de 1900 ou 1800 ainda? No final de 1800. Se não me Hum. engano, final de 1800. Mas a gente coloca na descrição do vídeo, coloca as datas dele, né? É. Mas esse aqui, só completando, é um lugar de combate. Vejam que é um lugar ladeirado, você tem a visão panorâmica. Com certeza. Verdade. Nossa. Mostra aqui, Diego, vai, ó, bem estratégico. É, nós estamos aqui em cima da serra. É um tipo um serrotezinho, ó. Aí ele fez aqui essa trincheira. É, Com certeza ele tinha visão privilegiada de quem vinha de um lado e outro, uma né? visão panorâmica. Nós estamos do lado da Engazeira já, do lado de cá do rio. O bando devia se esconder cada um na trincheira, porque se você vem um bando de polícia, de qualquer coisa, ou de outros cangaceiros, cada um ataca de um lado e aí vai. Ô, Walter, eu queria contar também aqui um pouco da genealogia de Adolfo. Adolfo era neto do inglês da volta, né? Ele era também bisneto do Amorim, Sim. que muitos falam que era um mameluco. Aliás, eu estou quase certa que realmente ele era um mameluco. Eu só tenho uma dúvida se o pai dele era um português ou um holandês. Porque a mãe, com certeza, era uma índia, ou cariri ou chucuru. Aí você imagina que um camarada desse já tinha um conhecimento da região, né? Porque ele nasceu aqui, nesse lugar, aqui, ele conhecia isso aqui com a palma da mão. E ele também tinha na sua própria genealogia o DNA indígena, né? Com certeza. Aí você imagina o quanto era difícil você localizar um cara desse no lugar desse. No lugar que ele já conhecia tudo. Porque ele dominava essa fazenda do avô dele, né? Do inglês. Exatamente, que era enorme, né? Que ele poderia sair aqui na Serra do Jabitacá, descambar pro lado de Sertânia, pro lado de Monteiro, né? O tabuado aqui de Engazeira e tudo mais. Era um campo E ele enorme. dominava muito bem Engazeira, Afogados, essa região toda. Porque eram lugares estratégicos, né? Tudo havia estradas poucas, porque não tinha tanta estrada como tem hoje. Para todo lado que a gente vai tem estrada, né? Mas eram estradas poucas e com certeza eles conheciam muito bem até quem passava, né? Porque ele, vamos voltar ao assunto, ele era da meia-noite, né? Sim. Adolfo Rosa Meia-Noite. Engraçado que Lampião, porque Adolfo, vamos deixar bem claro, Adolfo é muitos anos antes de Lampião, Sim. né? Eu não sei ao certo, mas vou botar aí mais de 50 anos, com certeza, antes de Lampião. Aí você imagina, no bando de Lampião teve vários meia-noite. Deve ter sido também uma certa homenagem a Adolfo Meia-Noite. Porque Lampião não era de longe daqui. Aqui nós estamos perto das terras do Antônio Silvino, um cangaceiro precursor a Lampião. Da colônia, né? de Afogados. Exatamente. Né? Lampião era de Serra Talhada, Serra né? Talhada. Então, assim, com certeza, todas essas histórias ecoavam Sim. na região de Lampião, né? Nós não podemos, assim, afirmar que foi o pioneiro do cangaço. Mas... Não, foi não. O cangaço é mais antigo. Eu digo aqui nessa região, nesse nosso... Eu acho que sim, Sim. aqui sim. Aqui eu com certeza... Porque se fala de um Lucas da Feira, né? Que foi sim, um dos precursores. Lucas da Feira, bem lá atrás, né? Mas eu digo aqui nessa região, Adolfo com certeza foi se não foi o pioneiro, mas foi um dos mais famosos, né? Mas existiam muitos cangaceiros. Sim. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, talvez se Adolfo não tivesse tido essa confusão com os familiares, porque a gente tem que imaginar que ele matou um tio. Então, com certeza, várias pessoas da mesma família também tinham revolta contra ele, né? Porque quando tem uma confusão em família, se divide a família. Ainda hoje, Sim. Você fala para umas pessoas aí do cangaceiro, mesmo sendo família, a gente sabendo que são famílias, não dizem.
É uma ferida, entendeu? Sim. Para os antigos foi uma ferida por muito tempo. Um cangaceiro na família, que era considerado ladrão, matador e tudo mais. Isso era uma ferida. Isso feriu muito a honra da família. Teve gente que foi com e teve gente que não foi. O pai que induziu ele aí, que ele disse assim, você tem que lavar a sua honra. Você passou 15 dias amarrado num toco, e aí? Vamos botar o negócio para frente, né? E disso aí, dessa história de amor, né? Dessa história de amor dele e de Ana Santina, surge o cangaço. É um personagem assim... É um dos mais importantes personagens que a gente teve na nossa região. Entre tantos vaqueiros, entre tantos doutores, padres, deputados, mesmo deputado padre, né, e tudo mais, a gente tem esse cangaceiro que se destacou assim, pela valentia que ele tinha diante de tudo. Essa é uma característica do cangaço, né? Você sabe que, através de Adolfo Meia-Noite, a família do inglês se espalhou muito. Porque onde existia um cangaceiro na família, existia a perseguição, né? Então, você percebe que os Brito, da Ipujuca, né, são os mesmos Britos. O coronel Acelino de Brito era família de Adolfo. O coronel Acelino de Brito, muito famoso na região de Arco Verde, que era anti-cangaceiro, inclusive chegou a desafiar Lampião, era família de Adolfo Meia-Noite. E muitos da família, devido a essas confusões na família, com Adolfo, com polícia, com tudo, foram embora para outras regiões. Entendeu? E com isso, a família do inglês se espalhou no Pernambuco, na Paraíba. Sim. Não é à toa que o inglês da volta hoje é o tronco da genealogia para muitas famílias, né? Sim. É muito procurada a genealogia do inglês da volta. Inclusive pelos livros e tudo mais, pelo que existe. Exatamente. Né? Só que a gente ainda tem aquele déficit histórico, uma doença, que eu acredito que isso é uma doença, que a gente não sabe da nossa história. Eu gosto muito da frase, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E quem não sabe o caminho que quer ir, qualquer um serve. Então, se a gente não sabe das nossas raízes, por que existe a Lagoa do Monteiro? Por que foi a Lagoa do Monteiro? Por que foi Varas? O que compõe a história desses lugares? Aí não sabem. Aí tem gente que fica inventando história, inventa daqui, inventa dacolá, e não sabe a raiz de tudo isso. Mas é justamente isso. Se espalharam por quê? Por que tem gente tão longe? Por que teve gente que saiu daqui e nunca mais voltou? Entende? Muitos podem ter até abandonado um certo sobrenome por aí, entende? Ter renegado um pouco. Porque hoje é bonito falar de cangaceiro, sim, hoje é heróico, né? O cangaceiro hoje é visto até como um herói. Porém, minha gente, você imagina que antigamente significava uma vergonha muito grande para uma família ter um cangaceiro. E o olho da polícia em cima de família de cangaceiro? Exatamente. Porque ele arrastou o irmão, arrastou tio, e aí foi pro bando dele. Eu imagino que muita gente se referia aqui como um coito de bandidos, né? Um lugar de bandidos. Já vi gente dizer o bandido. Era o bandido, porque o cangaceiro, com o passar dos anos, ele foi se transformando, o cangaceiro foi virando, para muitos historiadores, como uma revolta, né? como assim, um fato histórico, que não é somente banditismo, né, Diego? Isso. E que se a gente olhar no caso de Adolfo, se você quiser um pouco romantizar a história, dá para romantizar. Porque um cara foi humilhado, foi amarrado como um escravo, foi chicoteado, foi judiado, inocente. Isso causa revolta em todo mundo. E poderia ter sido morto. Poderia ter sido morto. E aí se calava, né? E naquele tempo, minha gente, se lavava a honra com sangue. Não pense que Adolfo fez. Adolfo fez o que qualquer um faria. Porque se lavava a honra com sangue. Não existia a justiça do homem. Era a justiça feita, né, pelo homem mesmo, né? Mas não... Mas veja, o próprio homem da justiça, que era o subdelegado, fez a fake news para prender ele. Então é isso aí, um pouco da história de Adolfo Meia-Noite. Quem quiser saber mais, procure aí. Tem livros? Tu já leu algum livro, alguma coisa? Tem o livro sobre o inglês da volta, né? Que trata muito sobre o cangaceiro. E os livros de Ione Sampaio tratam bastante sobre Adolfo. Trazem bastante história. Então, e na internet se encontra bastante coisa também. Você pesquisa lá Adolfo Rosa Meia-Noite. E aí tem coisas que não vão bater tanto, mas qualquer coisa vocês perguntam para a Clemilda que ela resolve. Eu tô aprendendo também. Inclusive, eu nem sabia que Adolfo ainda era meu parente. Recentemente, há poucos tempos, foi que eu vim descobrir isso. Mas era um personagem que já me chamava a atenção, né? Eu já li alguma coisa e já me chamava a atenção. Então é isso aí, gente boa do meu agrado. Vamos embora. Já tô escutando com o Mato Filozinho apitar. Diretamente da Fazenda Volta. Das trincheiras de Adolfo Meia-Noite. Eita, cadê aquela espada, hein? Pra mim, eu chego de ueca aqui nessa serra. Esse grito que tu desce. Não, a espada era do coronel. Do coronel, né? Coronel e cangaceiro às vezes não batia tão bem. E às vezes estavam juntos também. Cheiro no arco do zóio e na tábua dos queixos. Se inscreva no canal. Se não, eu dando essa pedrada dentro do teu zóio. Certo?
Braba. Olá, gente boa do meu agrado, gente boa. Nós estamos aqui no centro de Jabitacá, né? E aqui nós estamos de frente a um casarão antigo. Como é conhecido esse casarão aqui? A Casa de Pedra. A Casa de Pedra porque foi construída pelo Barbosa, o mesmo construtor da igreja. E também tem a Casa da Fazenda. Tinham 3 casas, na verdade, mas essa era a Casa da Rua, podemos dizer, que foi construída mais próxima da igreja. Certo. Uma casa que, entre sua história, tem muitos fatos interessantes. E o principal dele, assim, que a gente tava falando lá hoje, lá na trincheira de Adolfo, o que foi que aconteceu aqui, nessa casa? Nesse lugar, pelo buraco da fechadura daquela porta de lá. Dessa daqui? Chega, Diego, vem mostrar. O padre Quaresma, que era um subdelegado daqui, que foi responsável pela morte. Ele atirou pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da fechadura. Lá dentro, na porta, que outro dia a gente mostra, tem um registro da data e tudo mais, e que o Adolfo matou esse padre Quaresma. Foi aqui, nesse lugar. Essa casa é toda de pedra, assim como a igreja, né? Ela Sim, tem é paredes... isso que eu tava dizendo, nem parece, né? Mas ela é toda, porque ela foi rebocada, né? Assim como a igreja, que Assim não como a parece. igreja, Olha a igreja. Mas ela é toda de pedra Eu e caliça. imagino a grossura dessas paredes, né? Isso. Rapaz, o cara achava que tava bem guardadinho aqui. Mas não deu Isso muito aqui, certo, será que tinha capela na época? Tinha. não. Já Sim, tinha, né? Porque a capela foi feita para ser casa da fazenda, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma pedra. Ah, é mesmo. São pedras. Por dentro, todos os batentes são pedra. E as paredes. Chama-se pedra de Diego, dá cantaria. só uma panorâmica aí pra gente encerrar. Mostra aí a praça. É muito linda essa praça aqui de Jabitacá. E a igreja A também. igreja nem se fala, a gente vai pra lá agora, né? Então é isso aí, gente boa. Cara, recomendo você visitar Jabitacá. Você vai ver. Primeiro você vai entrar em contato com muita história interessante, que aqui é um lugar antigo. Aqui já teve quantos nomes, hein? Fora Varas, já teve algum outro São nome? varas e Jabitacá. Varas e Jabitacá, né? Então, assim, tem muitas histórias, tem casario ainda, né? Bem, assim, muita coisa Conservado. antiga, né? A igreja é antiguíssima, né? De qual? De quanto? De que ano? O início da construção da igreja é do ano de 1820. A gente vai mostrar a igreja lá a vocês. E brevemente teremos um padre aqui, além de historiador, padre, né? E nossa amiga aqui que sempre está se aprofundando nessa história para revelar cada vez mais fatos novos. Vamos Cheiro lá. no oco dos olhos, se inscreva aí no canal.